Esse fim de semana do GP da Arábia Saudita vem para nos trazer diversas situações que necessitam de ser analisadas. Desde Ferrari até equipes que estão muito mal nesse ano, como McLaren, tem diversas questões que a gente precisa estar de olho e que podem acabar influenciando diretamente no andamento desse campeonato de 2022. É claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, nesse corte e também nessa live de uma forma geral, mas antes eu queria te convidar a deixar o like e também se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, já ativando o sininho para todas as notificações. Não perca essa oportunidade, porque dessa forma o YouTube te avisa toda vez que eu estiver postando vídeo novo aqui no canal. Mas enfim, vamos começar a falar um pouco mais sobre o próprio GP de Jeddah. Enfim, o GP de Jeddah no ano passado foi conhecido por ser realmente um dos GPs mais polêmicos do ano de 2021. Na verdade, Lewis Hamilton e Max Verstappen tiveram algumas questões importantes para lidar nesse GP. Era o penúltimo GP do ano e aparentemente quem saísse dali à frente do campeonato tinha grandes chances de acabar se tornando o verdadeiro campeão do ano de 2021. Por fim, os dois saíram empatados em pontos e tiveram que decidir quem era o campeão na última volta do GP de Abu Dhabi. Mas para isso, a gente teve que ver um GP basicamente de caos lá na Arábia Saudita, onde Max Verstappen tomou mais de 3 punições por diversas situações e Lewis Hamilton chegou até mesmo a quebrar sua asa dianteira na parte traseira do RB16B de Max Verstappen do ano passado. Caos total. Mas será mesmo que esse ano vai continuar sendo exatamente desse jeito? Isso é uma das questões que a gente precisa estar analisando no decorrer desse fim de semana. Até porque os próprios dirigentes ali da Arábia Saudita fizeram alterações importantes na pista. Aparentemente eles deixaram a pista um pouco mais larga, certo? Com a largura um pouco maior para melhorar em questão da segurança do circuito. Mas talvez isso também acabe fazendo com que o circuito tenha algumas outras características importantes. Na verdade, a grande questão é que o aumento na largura da pista também faz com que a velocidade máxima da pista seja um pouco maior. E como nós sabemos, Jeddah é a segunda pista com maior velocidade média da Fórmula 1 e que só perde justamente para o circuito de Monza, que é a pista mais rápida e com maiores velocidades máximas. Será que Jeddah esse ano pode ultrapassar Monza em questão de velocidade média e velocidade máxima? Essa é outra questão que a gente vai precisar estar analisando nesse fim de semana. Isso sem contar com a possibilidade do aumento da segurança por conta disso tudo. E também a possibilidade do cancelamento da corrida, que ainda não foi anunciado. Na verdade, ela foi confirmada mais algumas vezes que acontecerá. Mas ainda assim, se algum tipo de conflito contra o Irã acontecer no decorrer do fim de semana, também tem grandes chances da corrida acabar não acontecendo. Ou seja, a primeira coisa que nós precisamos analisar para esse GP são justamente as alterações no circuito de Jeddah e também as questões justamente ligadas ao circuito de uma forma geral e a esse conflito com o Irã. A segunda coisa já tem tudo a ver com a equipe vencedora do GP do Bahrein de Fórmula 1, a equipe Ferrari. A grande questão é que a Ferrari, sim, foi uma equipe muito veloz no GP do Bahrein, mas ela foi a equipe mais lenta em retas quando a gente para analisar. E a grande questão é que, como eu já disse, nesse circuito da Arábia Saudita, as retas são muito importantes. E equipes que tenham velocidades finais muito altas podem sim acabar tendo uma certa vantagem quando a gente para analisar para esses fatores. Enfim, será que a Ferrari vai conseguir trazer algum tipo de inovação que melhore a sua velocidade final? Ou será que dessa vez ela pode acabar ficando para trás até mesmo do que a Red Bull? Outra questão importante é analisar se ela será boa ou não em curva de alta. A gente sabe que ela foi muito veloz no circuito do Bahrein, inclusive mais rápida do que a própria Red Bull. Mas será mesmo que ela vai conseguir manter esse ritmo no circuito ali da Arábia Saudita? E o principal, na minha opinião,
será que Carlos Sainz vai se contentar a ficar analisando ali a parte traseira do carro de Charles Leclerc na Arábia Saudita? Ou será que ele vai para cima e vai disputar posições com o piloto que foi o vencedor lá no circuito do Bahrein? Diversas perguntas importantes e que fazem parte justamente desse segundo questionamento, que é a respeito do desempenho da Ferrari. Mas já vai comentando aí embaixo qual que é a sua opinião sobre isso. E aí a gente também precisa falar sobre a outra equipe do grid, talvez uma das mais problemáticas entre as primeiras, a equipe Mercedes. A grande questão é que a Mercedes sofreu e muito desde a pré-temporada lá em Barcelona, principalmente por problemas ligados ao porpoising. No Bahrein, nada disso mudou. Na verdade, ela continuou sofrendo muito com essas questões, o que levou sim a problemas sérios, principalmente nas retas e em curvas de alta. A gente sabe que não são apenas esses os problemas da Mercedes, mas aparentemente, segundo Lewis Hamilton, a Mercedes vem sim tentando melhorar esse carro e deve em 5 ou 6 corridas estar brigando entre os primeiros lugares. A grande questão é que equipes clientes da Mercedes também sofreram muito no GP do Bahrein, o que nos leva a pensar que talvez, na verdade, o grande problema não seja com o W13, mas sim com o seu motor, que não está tão forte assim. Inclusive, alguns dirigentes ali, engenheiros da Mercedes, chegaram a falar justamente sobre isso, dizendo que o novo combustível atrapalhou muito a equipe e talvez por conta disso aconteceu essa perda de potência justamente nesse início de campeonato. E a outra coisa importante, Toto Wolff disse que o grande problema da Mercedes é relacionado ao arrasto aerodinâmico, porque eles estavam utilizando uma asa traseira muito grande e agora eles já chegam no GP da Arábia Saudita com um recorte na asa traseira que pode fazer toda a diferença também. Será que a gente vai poder ver uma Mercedes andando na frente nesse GP especificamente? Também comenta aí embaixo a sua opinião sobre isso. E depois vem justamente a equipe que talvez tenha criado a maior polêmica do último GP da Fórmula 1, a Red Bull. A grande questão é que a Red Bull andou muito bem durante todo o fim de semana e acabou sendo a equipe mais veloz do fim de semana de uma forma geral. Quando a gente para analisar os melhores tempos da equipe Red Bull relacionados, na verdade, às retas, a gente percebe que a velocidade final do RB18 é muito superior aos outros carros do grid da Fórmula 1. Isso fica muito claro. E como eu já disse, GP da Arábia Saudita é totalmente sobre isso. Quem consegue fazer a maior velocidade final e maior velocidade média, o que pode fazer com que a Red Bull tenha assim uma certa vantagem sobre as outras equipes. Acaba que tem outra questão importante. Os dois motores dos dois pilotos tiveram problemas. Eles dizem que é problema de alimentação. Existem outras teorias que a gente não vai entrar nesse vídeo especificamente, nessa live, mas ainda assim, será que a Red Bull vai conseguir consertar esses problemas sem que seja necessária uma diminuição de potência no seu motor? Será que ela pode conseguir fazer isso tudo e conseguir talvez até mesmo se tornar vencedora no circuito de Jeddah de Fórmula 1? Eu acredito que tem grandes chances se ela conseguir chegar com potência total. Mas comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Você acha que a Red Bull pode chegar chegando e se tornar a grande vitoriosa nesse circuito e talvez até mesmo conseguir parar a Ferrari, que já iniciou o ano muito bem, conquistando pontos importantíssimos? E outra questão importante, Max Verstappen foi um piloto extremamente agressivo no GP de Jeddah do ano passado. Mostrou que ele estava ali para tentar vencer o título mundial em cima de Lewis Hamilton. Foi diferente, inclusive, da sua postura nas disputas por posição com o próprio Charles Leclerc. Mas será mesmo que em Jeddah será dessa forma? Esse é o quarto questionamento que a gente tem com relação a esse GP especificamente. Será que a Red Bull vem para ser mais confiável e tão veloz quanto ela foi no GP do Bahrein ou não? Comenta aqui embaixo também a sua opinião sobre isso. E aí nós vamos para outra equipe que também chamou muito a atenção de todo mundo, a AlphaTauri, que foi uma equipe que andou muito bem durante todo o fim de semana, com exceção da corrida, onde a gente teve Pierre Gasly com seu carro pegando fogo literalmente. Um grande problema ali para a AlphaTauri,
mas que foi a segunda equipe mais veloz do circuito do Bahrein e que poderia fazer com que tivesse toda a diferença no circuito da Arábia Saudita também. Como nós sabemos, é uma pista de altíssima velocidade e que justamente poderia colocar a AlphaTauri como a segunda força nesse GP específico. Será que a gente pode ter pódio para Pierre Gasly? Pódio para talvez até mesmo Tsunoda? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso, e esse é o quinto questionamento. E agora, o sexto questionamento é também sobre uma das equipes clientes ali do grid da Fórmula 1, a Haas, que também veio para nos surpreender muito com o quinto lugar de Kevin Magnussen. A Haas está muito forte nesse ano, pelo menos com relação a esse GP do Bahrein de Fórmula 1. A gente pôde ver ela conquistando essa quinta posição ali com Kevin Magnussen e andando muito bem. E nós sabemos que essas equipes ali, Haas e Alfa Romeo, e são carros muito bem nascidos e que têm um motor extremamente veloz, que é esse novo motor da Ferrari. Será que ela pode também batalhar por pódios? Talvez ele batalhar entre os três primeiros com Kevin Magnussen ou talvez até mesmo Valtteri Bottas. Eu acredito que tem grandes chances, principalmente se a Ferrari liberar todo o potencial do motor, que segundo Mattia Binotto ainda não foi liberado nesse primeiro GP do Bahrein. Mas enfim, será que isso realmente pode acontecer? Esse é o sexto questionamento, mas comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Será que Haas e Alfa Romeo podem estar no pódio desse fim de semana? Outra equipe que acabou nos deixando bem tristes, decepcionando mesmo, foi a equipe Alpine. A grande questão é que eles já vêm fazendo certa propaganda ali desse L-Plan de Fernando Alonso e até agora nós não pudemos ver um grande desempenho nem do piloto espanhol e nem da equipe da Renault. Na verdade, ela acabou nos decepcionando sim, de uma forma geral. A gente não conseguiu ver grandes coisas vindas dessa equipe especificamente. Mas enfim, será mesmo que ela tem um bom motor? Segundo ela, sim, tem sim um bom motor. Mas será mesmo que isso é verdade? Será que ela superou os outros motores da Fórmula 1 e pode conseguir desbloquear toda essa potência para os próximos GPs da categoria? Será que a gente pode ver uma Alpine bem mais forte? Fernando Alonso é otimista. Depois do GP do Bahrein ganhou 2 pontos e disse que sim, tem grandes chances de no decorrer desse ano eles conseguirem andar muito bem. Mas comenta aqui embaixo também qual é a sua opinião sobre isso. Você acredita que a Alpine vai conseguir? Eu não sou tão otimista assim. Acredito que ela não deve vir tão forte como as pessoas têm falado, mas vamos ver no GP. A outra equipe, o último questionamento de coisas que a gente deve ficar de olho para esse GP do Bahrein, é justamente a decadência da McLaren, Aston Martin e equipe Williams, que a gente pôde perceber que não tem andado nada bem até agora, pelo menos no GP do Bahrein de Fórmula 1. Ficou claro que as três equipes têm tido dificuldades seríssimas nesses últimos GPs, nesse último GP especificamente, e que elas têm sofrido muito, principalmente com esse motor da Mercedes. Será que essas equipes vão conseguir virar o jogo em algum momento desse ano e talvez até mesmo nesse GP da Arábia Saudita? Será que isso é ou não possível? Também comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, que eu quero saber o que você está pensando sobre isso tudo. E claro, galera, não esqueçam de estar ajudando esse canal, contribuindo com a sua inscrição e seu like. E pessoal, na minha opinião, McLaren, Aston Martin e Williams devem sofrer durante boa parte do ano até que a Mercedes consiga melhorar o seu motor, melhorar essa questão da mistura de combustível com os 10% de etanol. Antes disso, não sou otimista nem com Aston Martin, nem com McLaren e também não sou otimista com Williams. Sobre a questão ali relacionada à Alpine, também não sou otimista. Não acredito que é uma equipe que vem para desbancar as outras nem nesse ano de 2022 e também talvez não consiga nos próximos anos da Fórmula 1. Se isso acontecer, vai ser uma grande surpresa e talvez acabe queimando a língua, obviamente. Sobre a velocidade da Haas e Alfa Romeo, eu apostaria muito mais na equipe compradora ali da Red Bull, que é a AlphaTauri. Entre AlphaTauri, Haas e Alfa Romeo ali, na disputa por um pódio, um terceiro lugar, por exemplo, eu acredito que a AlphaTauri tem muito mais chance do que Haas e Alfa Romeo, principalmente considerando o que aconteceu no GP
do Bahrein, onde essa equipe, a AlphaTauri, estava com a mesma velocidade da Red Bull. Ou seja, se o desempenho continuar como estava no Bahrein, tem grandes chances da equipe de Pierre Gasly conquistar sim boas posições no GP da Arábia Saudita, mas essa também é a minha opinião. Sobre a confiabilidade da Red Bull, segundo eles conseguiram sim consertar o problema. Mas nunca se sabe, Fórmula 1 é sim uma caixinha de surpresas e muitas vezes uma equipe diz que consertou, mas acabou não consertando. Isso a gente vai precisar analisar durante o GP. Sobre o desempenho da Mercedes, eu diria que vai ser sim, talvez um pouco mais tranquilo do que no GP do Bahrein, mas eu acredito que ela vai ter mais dificuldades com relação às velocidades finais e também dificuldades nas curvas de alta, que é justamente a grande dificuldade do W13. Ou seja, não diria que é um fim de semana muito bom para a Mercedes esse do GP da Arábia Saudita. Sobre o desempenho da própria Ferrari, eu acredito que é sim a grande favorita se a Red Bull não conseguir ter o mesmo desempenho do Bahrein. Eu diria que a Ferrari é a grande favorita com toda certeza e também o GP do Bahrein deve vir mais seguro e mais rápido do que do último ano. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso tudo. Não deixa de falar aqui embaixo e até numera aí de 1 a 8 sobre esses questionamentos que eu fiz aqui nesse vídeo. Coloca aí o que você acha disso tudo. E outra coisa, se inscreva se ainda não for inscrito e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo na Hora do Piloto. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!